Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de trazer um vídeo diferente, talvez um vídeo dos mais importantes em questão do saber no canal, né? E para resumir isso, eu vou trazer essa matéria aqui do Miss Brasil, e não precisa confiar no Miss, tá? Porque essa matéria não é do Miss Brasil, é de vários autores de fora, de outros países, entende? Enfim, que fizeram uma colaboração para fazer essa matéria. Mas é só uma compilação que existe, entende? Eles só copiaram e colaram aqui, mas exclusivamente no Miss Brasil. Então, vem dizendo aqui, como as regulações estatais prejudicam os pequenos, protegem os grandes e afetam os consumidores, não há um único setor da economia livre deste esquema, né? Bom, o que eu vou falar nesse vídeo não é exclusivamente sobre isso. Isso daqui é mais para vocês entenderem a contextualização, né? O Brasil ele tem mais de 6 milhões de regulações. É um sistema, primeiramente temos que começar pela Constituição, né? Um sistema que é feito para não funcionar. Foi feito assim, por comunistas, sem a participação do povo, mas sem a participação de partidos políticos de minorias sobre uma maioria, né? Dividir para conquistar. Basicamente foi isso que aconteceu. A República foi um golpe. Aí nós temos o 7 de setembro, né, que foi a independência do Brasil, que foi outro golpe também, teve uma guerra, né, não foi pacífico, como o pessoal pensa. E aí nós temos a elite por trás, nós temos o Estado profundo, que realmente manda na política e realmente manda são os bastidores. Até mesmo na União Soviética, por trás de Stalin, havia os seus conselheiros que eram que realmente mandavam ali. Apesar de Stalin ser uma ditadura, ter muito poder, né? Mas tudo era tomado conjunto, pessoal. Se ele saísse das diretrizes ali do partido, da ditadura, por exemplo, fosse estabelecer um capitalismo, os conselheiros iriam derrubar ele, ou iriam até mesmo matá-lo, né, dando um golpe. Bom, então, em vista disso, nós temos uma Constituição, estamos no 8º que não funciona, né? Nós temos instâncias completamente corrompidas, feitas para não funcionar, né, que deformam reformas. E eu queria elucidar com isso o que é o sistema político, o que é a política, o que é a esquerda e a direita, o que é esse jogo, né? Essas nomenclaturas que criam. Por exemplo, quando nós temos uma narrativa de esquerda, né? Para a direita tudo é mentira, tudo é falso. Mas não é bem assim, né? Não tanto ao norte nem ao sul. Nós temos que ser cautelosos e, como verdadeiros conservadores, observar as mudanças e observar o que realmente foi dito, né? Por isso que muitas coisas, por exemplo, que Ciro Gomes, né, eu sei que ele é horrível, né, esquerdista e tudo mais, mas tem muitas coisas que ele fala que são verdade. E qualquer político, tá, pessoal? Qualquer político que seja Dória, considerado de direita, né, entre aspas, vai ser ruim para qualquer sistema político, tá? A própria política é ruim. Mas, enfim, só para elucidar, estou dando um exemplo do Ciro Gomes. Muitas coisas que ele fala é verdade. Nem tudo que ele fala é mentira. Por exemplo, quando ele diz que o imposto sobre heranças só o Brasil e a Estônia não cobram, é verdade. Apesar de e que ele está falando é aquele imposto sobre jatinho, sobre lanche e tudo mais, não é aquela coisa que a direita diz que já cobra, né? Não cobra nisso. E é uma ignorância, né? Acaba cegando as pessoas e você vê que a narrativa cai sempre onde é mais específico, né? Muito bem. Então, em vista disso, eu não quero discutir esse assunto, eu só dei um exemplo, né? E nós temos a direita, e seja qualquer sistema político que vence, ele vai dar migalhas, tá? Assim, tanto direita como esquerda. A direita vai dar migalhas, ou vai dar alguns pulos de galinhas, voo de galinhas para os empresários que investem na bolsa de valores, que investem em ação, taxa Selic, né, o dólar, né, da exportação, né. Apesar de não ser totalmente verdade, por exemplo, a Arábia Saudita compra em dólar a nossa gasolina, então para eles vai ficar mais caro. Então eles vão comprar menos e vamos ganhar menos, né. Então não é esse negócio que eles falam, é bom para exportação, é ruim para importação, é ruim para qualquer lado, tá? Tem suas variantes que nós temos que considerar como bons prudentes conservadores. Apesar de eu não ser eu considero um conservador libertário, basicamente existe isso, tem uma corrente americana. Vocês sabem muito bem que eu sou anarcocapitalista, vocês sabem, né? Mas apesar disso, eu prezo muito pelo conservadorismo clássico, realmente verdadeiro. Bom, enfim. E ao observar essas mudanças,
Nós vemos que realmente, por exemplo, não adianta ser, pode entrar uma mais pura, um anjo de luz lá dentro do Senado, né? E tentar passar a melhor reforma. Ele vai tentar passar uma Ferrari, né? Aí tem que passar por 4 instâncias. As instâncias vão deformar essa reforma e no final nós temos um pedaço de bosta. Tá? Não fui mal pela palavra, no mau sentido da palavra mesmo. Por quê? Porque você vai ter que negociar corruptos e ladrões para passar. E se passar, tem que passar pelo Congresso, pelo Centrão, né? E vão deformar totalmente para beneficiar as oligarquias, a corrupção. Então eles desmontam a sua Ferrari que você tentou passar e no lugar colocam um Fusca. Entenderam? Aí passa um Fusca, né, para a população, um pedaço de bosta. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que não adianta, a estrutura é feita para isso, um mecanismo, né? Se o José Padilha pudesse fazer um terceiro filme, ele não fez por causa de perseguição, né, das oligarquias, ele iria expor esse sistema que o problema é a Constituição. E não a corrupção como a mídia, a Globo coloca lá, denuncie a corrupção, diga não, não. Aí você pode ver que já é falso esse discurso, essa narrativa, quando a Globo já põe como comercial, né? Enfim, quando as grandes mídias, né, que servem a esses grandes lobistas e às oligarquias políticas, né, que dominam o Brasil há mais de 200 anos aí, muito tempo. Enfim, então, como podemos ver, o problema do Brasil não é a corrupção. A corrupção é o sintoma da doença. Agora, a doença é a Constituição. A Constituição que é esse mecanismo que é feita e elaborada, e a cada ano que passa nós criamos ainda mais leis, né, gigantes, milhões de leis, que ninguém entende, ninguém consegue ler. Existem mais de 9 milhões de leis ordinárias que foram feitas aí desde as primeiras constituições, que já não são válidas, mas muitas são usadas, né? Leis inconstitucionais, ilegítimas, porque foram frutos de golpe, novamente, né, de vários golpes que o Brasil teve desde o Império, desde a programação do Império. Muito bem, em vista disso, a Constituição é legítima, não tem participação do povo, né? Então, a única opção viável a isso, é nós buscarmos uma saída, um golpe democrático. Democrático, tá, pessoal? Não é com armas nem nada disso, não. Qual é a proposta? Proposta mesmo do Luiz Felipe de Orleans Bragança, da família real, né? Também o general Mourão tentou, né? Que é você passar por um referendo popular, né? Você passar somente pelo povo ali, e a maioria do povo que vai decidir, e não os políticos. Por que é um golpe isso? Porque você não vai passar pelas instâncias, você não vai precisar da aprovação da deformação de políticos para eles passarem uma constituição conveniente aos interesses deles, né? Como vemos aí que vem passando, estamos na 8ª aí. Enfim, e é por isso que isso vai funcionar dessa forma, pessoal. Não tem outro jeito. Não tem porque você viu o Bolsonaro falha miseravelmente. Por quê? Porque tem que negociar com bandidos, com oligarquias, com transnacionais de fora. Né? Nós temos até poderes de fora dominando o Brasil como a ONU. E cada vez mais como Lulas, né? Como diria o Enéas. Nós temos que se atentar a esta especialidade e entender que livre comércio, claro que não existe. Né? Os países vão fazer seu protecionismo e tudo mais. Né? Mas livre mercado ainda pode existir nacionalmente. Né? Assim como era no século XIX e XX nos Estados Unidos, dos quais eles lutaram tanto para não ter o monopólio Rothschild, né? Impedindo que eles comprassem, por exemplo, estatais do governo, né? Para não se juntar com o governo e artificialmente fechar esse mercado, como um banco central. Né? E essas coisas mudaram tanto ao longo do tempo, vem sendo dominado tanto essa falsa narrativa liberal, né? Nós sabemos que é uma liberdade libertária. Então isso, pessoal, seja para prefeito também, tá? Com as eleições de agora para vereador não vai mudar. Esse é o mesmo esquema, né? E tem muitos políticos fechados com cartéis, com bandidos, né? São um bando de bandidos, é só isso. No estado uma máfia, ela se junta com outras máfias e faz o corpo ali, não, corporativismo mundial, basicamente. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. E essa é a visão que eu queria trazer para vocês, tá bom, pessoal? Não acreditem em falsas promessas. São lobos em peles de ovelhas, tá? E as pessoas se iludem, muitas vezes, com o brilho, né? Tá brilhando lá, tá lindo, tá bonito, né? Aparentemente é um político maravilhoso, mas o conteúdo, né? A própria Bíblia diz que Satanás se veste como um anjo de luz, né? Ele aparece para enganar muitos. Então a gente pode ver que essa característica também está no ser humano, né? E assim que eles fazem, é como mágico, né? Enquanto ele te distrai com uma mão, com a outra te rouba.
Então nós temos que ter muita cautela nisso, pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo.